Mas convenhamos, tudo isso tem a ver com o tipo de mentalidade que você carrega. Se você já percebeu enquanto uns estão quietinhos, esperando pelo horário de saída, outros estão ali incansáveis, com o olho no futuro e o outro no caixa. Essa é a primeira grande diferença entre a mentalidade de funcionário e a de empreendedor. Uma é movida pelo relógio, a outra, bem, é movida pelo próprio relógio, mas com a vantagem de ser o dono dele. E se você acha que a mentalidade de empreendedor é só liberdade e sucesso fácil, talvez seja a hora de revisar o seu conceito. Vamos entrar nessa viagem desbravando as diferenças entre os dois lados da moeda. E quem sabe você comece a entender o porquê de o trabalho com o CNPJ no final do nome não é só sobre vender mais, mas também sobre a habilidade de lidar com o caos, a solidão e, claro, a falta de tempo para respirar entre uma decisão e outra. A eterna batalha entre ser funcionário ou ser empreendedor. De um lado, nós temos aqui a doce estabilidade, o horário fixo, o descanso nas férias programadas e a satisfação de saber que ao final do mês o salário vai cair na conta. E você pode até esquecer que trabalhou. Do outro, o nobre, ou seria o nômade, mundo dos empreendedores, onde os dias são mais uma montanha russa de decisões, cafezinhos rápidos e a sensação de que o prazo de um projeto nunca termina. É claro, o empreendedorismo é glorificado como se fosse uma espécie de missão heróica, né? Mas vamos ser honestos, enquanto o funcionário faz o que é pedido e sabe que pode contar com a conta paga no fim do mês, o empreendedor se vê numa dança constante com o caos, com o medo do fracasso, com a esperança de que o fluxo de caixa se manterá vivo. E se por um lado a mentalidade de funcionário tem a segurança da rotina, a mentalidade do empreendedor tem o encanto e o estresse de construir algo do zero, sem manual de instrução. E aí você se pergunta, será que é só isso? Será que a diferença entre essas duas mentalidades é apenas o lugar onde você senta? Spoiler rápido, não. Vamos dar um mergulho aí nessas particularidades dessas duas formas de enxergar o mundo do trabalho, onde mais uma vez o equilíbrio é o único ponto que fica sempre em falta. Empreender é uma excelente escolha para quem almeja alcançar o sucesso sem ficar à mercê das decisões de um chefe ou de uma corporação. Podemos dizer que no mundo dos negócios o céu é o limite, já que o empreendedor pode alcançar onde quiser, desde que ele tenha uma mentalidade focada e tome decisões sábias ao longo da sua trajetória empresarial. Outro ponto positivo dessa opção é que para se tornar um empreendedor não é necessário uma formação específica ou uma receita de experiências prontas. Afinal, existem líderes de empresas de todos os tipos com as mais variadas histórias profissionais. Porém, quem está cogitando se aventurar nesse caminho precisa entender que existem certas características, habilidades e comportamentos comuns entre aqueles que conseguem se destacar. Vamos chamar esse conjunto de mentalidade empreendedora. O grande desafio de compreender e desenvolver essa mentalidade está no fato de que ela envolve aspectos sutis, que não são visíveis a olho nu, já que são mais sobre posturas, reflexões e atitudes do que habilidades técnicas, né? A boa notícia é que mesmo que você ainda não tenha essa mentalidade afiada, ela pode ser cultivada com a prática constante. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse conteúdo aqui especial para vocês. Neste vídeo aqui nós vamos explorar as principais qualidades da mentalidade empreendedora e entender como conquistar o sucesso ao longo da jornada. Curioso para saber mais? Fique por aqui e descubra. Mas afinal, o que é uma mente empreendedora? Você já parou para pensar qual é a diferença entre um empresário de sucesso e uma pessoa comum? Ou talvez seja um funcionário de uma empresa e tenha aquele desejo de empreender, mas está, né, sem saber nem por onde começar? Antes de dar qualquer passo, é essencial entender o que é essa tal de mentalidade empreendedora e quais são os traços que definem essa forma de pensar.
A mentalidade empreendedora, ela pode ser um conjunto, né, descrita como um conjunto de habilidades que envolve a proatividade, a tomada de decisões. É uma maneira de pensar que se foca em estratégias, é capaz de identificar oportunidades e aproveitar o melhor delas. O empreendedor, ele precisa estar ciente dos riscos que virão junto com a busca pelos seus objetivos. A sua forma de pensar, analisar, refletir e agir deve levar em conta uma análise cuidadosa dos riscos e das chances de sucesso. No final das contas, os empreendedores bem-sucedidos são aqueles que buscam sempre o movimento, que não se deixam dominar pelos problemas e sabem olhar além deles, enxergando as oportunidades de crescimento e prosperidade. Quais são as características de uma mente empreendedora? Como você percebeu, a mentalidade empreendedora envolve um conjunto de qualidades e competências como motivação, criatividade e resiliência. O empreendedor, ele precisa ser alguém com uma confiança sólida, capaz de manter a calma mesmo quando os ventos não estão a seu favor, e sempre ciente das suas escolhas, assumindo a responsabilidade pelos deslizes pelo caminho. Um verdadeiro empreendedor de sucesso nunca aponta o dedo e coloca a culpa nos outros pelos desafios que surgem no seu negócio. Agora vamos destacar algumas das principais qualidades dessa mente empreendedora e refletir sobre como começar a cultivar esse perfil. Fique por aí, descubra. Realismo corajoso. Alguém aqui duvida de que é preciso coragem para se aventurar no mundo do empreendedorismo? Sem essa pitada de ousadia, ninguém largaria a segurança do CLT, que lá é quentinho, né? Para tentar ser o seu próprio chefe, não é mesmo? Porém, vale lembrar, coragem não é sinônimo de responsabilidade. A verdadeira coragem se debruça sobre os detalhes do próprio negócio. Aquele assunto que você evita olhar de frente. Pode ser o financeiro, a previsão de vendas, ou até mesmo a produtividade da equipe. O que o empreendedor realmente precisa é reunir o maior número de informações possíveis para traçar um plano para a sua empresa de maneira realista. Isso envolve analisar o mercado, entender o perfil dos clientes, revisar o preço dos produtos, o posicionamento da marca, entre outros.